Muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem nessa manhã de domingo. Agora são 8h54, né? Mas para quem está acordado desde as 5 da manhã, agora já é até tarde, né? Gente, vou fazer aqui a abertura de mercado com vocês. Aproveitar que os mercados já abrem agora à noite e a gente já consegue se preparar, desenhar os melhores pontos de operações para a gente fazer ao longo da semana. Então, vou começar compartilhando aqui com vocês o gráfico do Ibovespa. Não é segredo para ninguém que a gente tem falado há muito tempo para vocês que estamos numa tendência de alta, de rompimento de topos e fundos, quando a gente rompeu esse topo anterior, e esse é o movimento de mitigação que estávamos fazendo até um ponto de suporte. Essa introdução já é bem clara para todo mundo. Chegou no ponto de suporte, agora ele consegue reverter, e agora ele está chegando nessa linha de tendência aqui, que a gente sabe que tem muita liquidez, né? O que eu gostaria que acontecesse, eu até comentei com o pessoal, quem assistiu a live de sexta-feira, eu realmente gostaria que o preço pudesse ter força suficiente para romper isso aqui, para capturar toda a liquidez necessária antes de voltar a mitigar para níveis mais baixos de suporte. Só que o preço ainda não teve essa condição. Bem verdade, a gente já consegue até tentar desenhar um novo tipo de leitura que poderia estar acontecendo caso ele não venha realmente aqui em cima capturar a liquidez. E esse tipo de leitura é que este primeiro order block gerou a liquidez para este segundo order block. Tudo isso no semanal, tá? E esses candles das últimas semanas veio capturando a liquidez aqui. O movimento mais lindo para que aconteça alguma coisa seria o fechou fora aqui em cima, fechou dentro aqui em cima, para a gente poder fazer uma venda de semanal. Mas, em verdade, o preço não está indo. Mas o que a gente começa a reparar aqui? Está tendo uma perda da força compradora, né? Se eu estou tendo uma perda da força compradora, então eu não tenho força para ir para cima, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a liquidez de baixo para botar vendedor no jogo e depois eu vou tentar romper para cima, tá? E é isso que o preço começou a tentar fazer aqui. No diário, a gente tinha o key level aqui, que ainda não foi 100% perdido para baixo, para falar que agora... Não, pior que já foi sim. Foi 50% perdido para baixo, então agora isso aqui é choque para mim. Estou montando uma estrutura no diário do Ibovespa, né? Se eu estou montando uma estrutura no diário, eu já tenho aqui a presença de um vendedor forte atuando na região. Da mesma forma, eu tenho um comprador forte, que foi esse que levou o preço lá de baixo até aqui. Ele parou nesse nível de suporte de order block, que a gente tem aqui, que é o último que é do contrário, antes do impulso, né, de força e antes dessa quebra de estrutura aqui. Voltamos até um ponto que poderia ser caracterizado até como um ponto de entrada de confirmação, e isso fica mais claro para a gente quando a gente vai para 240 minutos, até mesmo 60 minutos. Veja que eu rompi essa estrutura, voltei até este ponto aqui, manipulei essa região, inclusive a gente até fez essa venda aqui na sexta-feira, fechei acima da região, fechei abaixo, entrada aqui embaixo, stop acima, alvo seria pelo menos até aqui. Já atingiu esse primeiro alvo, segundo alvo do Ibovespa, seria essa região aqui, que ele está indo atingir. Mas voltando para 240 minutos, o alvo final mesmo seria o quê? Seria conseguir quebrar agora essa região, quebra a estrutura, faz o nosso primeiro boss, para dar continuidade à queda, tá? E aí ele viria parar aqui, ele poderia parar aqui, seria toda essa tendência. Nos 60 minutos, a gente vê as mesmas regiões sendo trabalhadas. Agora a gente sabe, sim. Agora a gente sabe, assim, que isso aqui era o quê? Era uma possível rally, base, rally, e toda a base de um rally, base, rally, ela se torna um suporte, né? Quando o preço vem capturar uma liquidez aqui,
A probabilidade é que o preço dê uma atrapalhada para poder cair, mas não significa que o preço vai parar aqui e vai continuar subindo, tá? A gente precisa avaliar o mercado aqui. O que eu sei é o seguinte, ele conseguiu colocar um pouco de comprador aqui nessa história toda. Aqui embaixo, isso fica mais claro até mesmo se eu voltar para 60 minutos. Aqui embaixo, este ponto aqui, tem alta liquidez também, comprador aqui, comprador aqui, comprador aqui. Uma vez que romper essa região, inclusive muita gente deve estar pensando que isso aqui é um fundo duplo, eu consigo capturar essa liquidez. Pode ser, a gente tem dois caminhos aqui. Eu consigo quebrar essa estrutura, captura essa liquidez, e aí eu vou ter força para poder romper aqui em cima, e aí me dá a venda do semanal e do diário, a venda do swing trade, ou ele vai já conseguiu capturar uma liquidez boa aqui, ele para nesses níveis de região e ele consegue superar o Ibovespa para cima. Ou até a terceira hipótese, né, que a gente vai ter que avaliar, que é, ó, nem tem mais interesse, o vendedor já pegou toda a liquidez que ele queria aqui, e agora eu vou cair para níveis mais baixos de suporte. E aí, níveis mais baixos de suporte, a gente poderia esperar, quiçá, essa região, depois essa região, depois dessa região. Lembrando que o mercado, ele trabalha com etapas, né? Se eu consigo vencer essa etapa, eu passo para a próxima. Se eu venço essa, eu passo para a próxima. Se eu venço essa, eu passo para a próxima. Estou falando de um cenário bem geral assim para vocês, tá bom? Mini índice, tomando aí como base o Bovespa, e ainda falando de mercado brasileiro, realmente a gente está nesse mesmo nível de preço, né? A gente também tem aqui essa região de liquidez para ser trabalhada. Essa aqui já foi capturada, mas eu tenho ainda este ponto que ele pode estar vindo justamente capturar aqui este fundo duplo, que muita gente saiu comprando aqui, achando que o Bovespa ia direto para 140 mil. Na verdade, a gente está vendo várias manchetes que realmente, ó, o Bovespa vai para 140, 150, geralmente é sinal de topo, né? Vamos ficar de olho aí. Dólar. Está vencido. Vou pegar o dólar geral aqui. Dólar no semanal. A gente consegue saber que a tendência de alta está desde essa região aqui, que a gente teve quebra de estrutura, ó, na verdade desde aqui, a gente teve mais uma quebra de estrutura aqui, o primeiro boss, certo? E aqui ele não conseguiu ainda fazer o segundo boss. Para ele cenário bem macro mesmo, tá? E lembrando que eu estou trabalhando as estruturas maiores. Quando chegou nesse ponto, ele tinha esse range aqui que ele estava atuando, era um retângulo, sim, um topo, que poderia caracterizar ou uma reacumulação ou uma distribuição, Herbert Richards, adoro falar isso. E aí a gente fica esperando o preço romper para a gente saber se de fato já reverteu a tendência ou não. Quando a gente atinge os 50% da região, ele já me diz isso aqui, ó. Ariane, isso aqui não é mais nível chave, não é que leve, isso aqui virou choque. E o vendedor está firme e forte aqui nessa região. Então, o que o vendedor vai tentar fazer? O que o comprador vai tentar fazer? Empurrar novamente. E aí o vendedor, verificando essa possibilidade do repique, ele fala assim, agora eu vou te dar o checkmate. Isso é uma entrada de confirmação que a gente teve aqui do semanal, lá na casa de junho de 2022. Depois, o que a gente fez? Conseguimos reverter, mais uma vez, fazer um boss aqui de continuidade de tendência, tá? Isso aqui no semanal. Então, eu estou dando continuidade na tendência de queda. O ponto é, eu tenho um comprador, sim, vivinho da Silva Saulo, que foi que levou o preço daqui até aqui em cima. Então, o que eu posso poder procurar nessa região? Pontos de suporte que o comprador vai tentar defender. Esse ponto já foi 100% mitigado. Agora, eu tenho essa região aqui deste pavio. E vocês sabem que a gente gosta de trabalhar bastante pavio, tá? Este carinha aqui. E também tem esse carinha aqui embaixo, que eu poderia estar de olho, tá? Essa região aqui. Mais ou menos. Lembrando que vencendo essa etapa, ele passa para o ponto de baixo. Vamos voltar aqui. Então, eu estou nessa região aqui. Opa. Aí. Inclusive, olha só. Isso aqui é ou não é um Kendall Clinton?
Então tá de férias, mas os candles estão aparecendo. Pelo Candle Clinton, a gente sabe que está numa região de suporte. A gente vem aqui, vamos ver como é que está o MACD? Vamos ver se tem uma desaceleração do movimento. Posso até considerar o seguinte, vamos lá? Eu tinha este nível de fundo aqui anterior, o MACD bem fundo aqui. Eu tenho preço mais baixo se formando aqui um novo fundo. E eu tenho essa divergência do MACD. Tá? Então, quer dizer que eu tenho uma divergência do MACD, eu só tenho que esperar uma ticada para cima, e aí a gente conseguiria antecipar o movimento. Se eu der um zoom aqui, a gente já consegue perceber que essa barra da semana passada, ela é mais alta do que a barra anterior, o que significa que, se romper essa barra aqui, eu poderia tentar tomar uma posição de entrada, uma posição bem arriscada, isso é bem verdade, para tentar pegar ou 2 para 1 no movimento ou na próxima região, e eles estão no mesmo ponto, inclusive. Porque a gente sabe que quando o preço vai de um ponto até outro, a gente trabalha as regiões máximas de liquidez. E a liquidez aqui é o início dessa nova pernada aqui. Lembra? Eu tinha uma base aqui, foi rompida para baixo, ela tende a voltar até a máxima da base e tentar uma nova manipulação ali. Então, seria um ponto de entrada para quem está muito afim de tomar dólar pelo semanal, tá? Se eu for pelo diário, vou logo nos 60 minutos, mais fácil. Né? Se eu for pelos 60 minutos, eu consigo ver que eu já tive essa quebra de estrutura aqui, certo? Se eu tiver essa quebra de estrutura, isso aqui com certeza agora já virou choque. O que mostra que o comprador está vivendo a situação aqui também. Só que ele não conseguiu fazer a nova quebra de estrutura aqui, tá? O que o preço pode estar fazendo aqui? Se Ariane, eu já dei a confirmação que eu vou para cima, eu já te dei o intuito disso, agora me espera para entrar num ponto bacana novamente, que seria a entrada de confirmação que a gente fala. Lembra? Toda vez que eu tenho uma perna de impulso que quebra uma estrutura anterior, eu marco de 0 a 100. Espero o preço voltar no nível de desconto, que é um preço bacana para eu comprar. Eu não compro em regiões de prêmio, que é acima de 50%. Eu tenho já o primeiro order block que eu poderia ficar aqui de olho, se ele manipulasse. Aqui. Caso o próximo candle feche aqui em cima, nos 60 minutos, ele me ativa uma compra sim, com a ticada do MACD. Caso ele não me ative essa compra, eu vou tentar uma nova compra aqui, tá? E aí, logicamente, eu posso refinar até por 5 minutos. Inclusive, 5 minutos seria interessante se ele rompesse essa região aqui, porque eu já sei. Já rompeu, né? Ele está formando até um fundo duplo aqui, rompe essa região e cai aqui para debaixo. Caindo aqui para debaixo, como é que eu refino o meu order block? Deixa eu tirar aqui, deixa eu botar um gráfico mais limpo. Quais são os pontos de interesse para poder trabalhar? Este cara aqui, essa região. Essa região aqui também poderia ser bem interessante para mim. E por último, essa última região aqui. Beleza pura? Deixa eu tirar isso aqui para vocês conseguirem identificar melhor. Vou copiar mais fácil, né? Essa região aqui. E essa região aqui. Pontos de venda, já que eu tenho que lembrar que eu tenho um vendedor forte aqui atuando, né? Ele já até veio capturar essa liquidez aqui. Essa liquidez aqui chegou até 50%, né? Não fez, fechou fora, fechou dentro do próprio order block. Então, 60 minutos onde eu poderia pensar no 90. Sim, é verdade, a gente tem essa região aqui, mas não é uma região que eu considero bacana para vender, porque não está caro o suficiente, mas ele poderia simplesmente 2 pontos. Ou ele vir buscar este próprio order block aqui, que está, inclusive, incidindo no fair value gap, ou ele rompe essa região aqui, e aí ele pode capturar a liquidez aqui anterior, ó. Deixa eu
rompe essa região aqui, que eu tenho muita liquidez nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E aí ele manipula aqui acima para poder me dar uma venda muito bacana, muito bacana. Aí a entrada seria aqui. Tudo isso nos 60 minutos. Tudo isso você tem que lembrar o quê? Quem é o player que eu estou operando, quem é o player que eu escolho estar do lado e qual o tempo gráfico que eu estou operando. Então é isso. Ainda aproveitando que eu estou aqui, e agora a gente tem a possibilidade de olhar Bitcoin, etc. Ixi, pior que não tem. Vira o mês, eu acho que não está aparecendo no Ultra, né? Foi estranho. Eu vou mostrar para o joguinho. Vou começar pela listinha aqui. DXY. E eu vou tudo pela 1 hora para ficar mais sucinta, tá? DXY, a gente viu novamente o comprador atuando nessa região, quando ele conseguiu romper o choque. Fez o primeiro boss aqui, quando rompeu essa região. Ele voltou até esse order block que gerou o impulso dessa região. E agora ele pode estar dando um novo sinal de compra, tá? Bem aqui neste ponto. Inclusive, ele já acionou neste próprio pavio, ele deve ter manipulado um tempo gráfico menor para tentar voltar até essa região. Ponto é, agora ele deixou um fundo duplo aqui. Seria muito interessante para o preço, para ele ter forças para subir, que ele conseguisse ou voltar até os 50% aqui, ou ele cai novamente, estopa esse pavio, que a gente sabe que tem muita liquidez, tem muito comprador presente, para poder voltar para este ponto aqui. Esse seria um ponto bem interessante para que eu pudesse comprar. Ponto de venda, aqui em cima. A gente, lembrando, tem esse fair value gap aqui também, tá? Fair value gap bem importante, inclusive. Nesta região. Que poderia ser trabalhado também, ou como você pode trabalhar os 50% como ponto de entrada, ou se você está comprado, decidiu arriscar pelo seu gerenciamento de risco aqui uma compra, eu aconselharia sair nos 50% dessa região, tá? Porque ali vai aparecer o vendedor novamente. SP500. Lembrando que amanhã, eu acredito que é feriado nos Estados Unidos, né? Eu vou até verificar depois, mas eu acredito que seja assim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, não é sempre. Eu não conseguia tocar esse ponto, que é o que eu queria, mas... Beleza. Deixa eu tirar essas marcações do estagiário. A gente tinha... Deixa eu ver aqui também. Vou botar aqui numa hora. A gente tinha essa região aqui, que a gente falou, muita gente pode estar olhando isso aqui como uma região de liquidez. O preço teria que vir buscar essa liquidez aqui, que a gente pode chamar de equal high também. E foi o que o preço fez exatamente no dia 30, na sexta-feira, 2 da tarde. Ele conseguiu buscar essa liquidez toda dessa região, fechou acima da região, fechou abaixo. Isso aqui me acionou, então, uma nova venda que poderia estar dando continuidade na abertura do mercado do dia de hoje. Então, a venda foi gerada aqui. Onde que eu poderia esperar essa venda parar? Aqui poderia me dar um probleminha, isso é fato, neste order block aqui, para tentar chegar ainda no nível mais alto do semanal para mim. Aqui seria outro ponto de parada do preço. Um order block gerou esse imbalance absurdo. Então, aqui é um order block bem forte que a gente poderia considerar. Mas o ponto mais bacana mesmo desses 60 minutos seria ele conseguir voltar para essa região aqui. Essa região aqui. E uma vez que ele voltar para essa região, ele conseguiria colocar o máximo possível de vendedores na operação. As pessoas que estão shorteando o S&P há muito tempo, né? Coloca todos os vendedores nessa região
E aí estopa todos os compradores, pega a liquidez suficiente para poder, de fato, me dar a venda do semanal que eu estou esperando há 200 milhões de anos, que seria o toque dessa região aqui. Aqui, para mim, é o ponto mais forte de venda. Ponto mais forte de venda. Tá? Mas nada tira a graça de quem já está vendido e que estava olhando em verdade essa região aqui. Veja bem, ele capturou essa liquidez, conseguiu fazer mais uma pernada forte, não deu a primeira venda, nossa, fez esse... Cadê? Certo. Tá. Fez esse último movimento de alta que no semanal pode até significar como uma barra de exaustão. Deixa eu ver se fica claro para vocês. Fica, né? Nossa, ficou feio esse certo aqui. Uma barra ampla em uma região que já era de resistência, uma barra que poderia significar uma exaustão. Barra vermelha, muita gente deve ter entrado aqui vendido, estopou todos esses vendidos e agora se prepara para o movimento de manipulação, que é o que de fato vai poder dar a venda de início de reversão de tendência, que foi essa venda aqui que a gente falou dos 60 minutos. Essa venda está bem bonita, inclusive, numa região completa de venda, e que caso consiga romper essa região aqui mesmo, aí ele poderia dar uma venda de semanal em cima. Vamos aplicar o semanal. De semanal em cima deste último topo. Porque se a gente for ter o cenário macro, isso aqui pode ser, gente, isso aqui pode ser um range de distribuição. E agora ele está fazendo, é uma base, né, na verdade, está fazendo fechou fora, fechou dentro. Quando ele fechar aqui dentro, poderia acionar uma nova venda de semanal. Nossa, mas o mercado está falando que lá fora está bombando, a economia não cai nunca, não cai nunca. Tudo bem, mas a gente não trabalha notícias, a gente trabalha gráficos, tá? E é isso que esse ponto pode estar gerando aqui. Lembrando que o melhor ponto da venda para mim era ainda essa região, mas pode ser que não venha fazer. Bacana? Vamos falar aqui, qual que é o próximo que eu tinha sinalizado? Euro-dólar. A gente viu que o euro-dólar conseguiu atingir esse nível de região aqui. Ele tocou até este último pavio, essa região do pavio, para capturar a liquidez, deu uma venda aqui. Agora, o que ele pode estar fazendo? Pode estar fazendo 50%, que seria o toque dessa região, 50%, para manipular essa região aqui, ó. Manipular essa região aqui e dar uma nova venda, que vai ser a venda que vai romper esse último fundo. Não sei se é isso que o preço vai fazer ou não. Estou olhando o semanal, vamos olhar agora os 60 minutos. Nos 60 minutos, a gente teve essa quebra da estrutura anterior, essa quebra aqui. É esse aqui que eu vou pegar. Essa quebra da estrutura anterior, uma nova quebra da estrutura anterior, sinalizando que o preço quer ir para cima, sim. Nisso, a gente teve a manipulação, perdemos esse choque de movimento secundário aqui abaixo, bem aqui, tocando esse nível de região. Não consegui fazer a compra aqui, porque eu estava esperando ele tocar pelo menos essa região aqui abaixo. E eu consegui fazer a compra aqui, na verdade, né? Nessa compra aqui de mitigação, inclusive, que foi uma compra que manipulou o fundo anterior, agora o que é a expectativa do movimento primário? É chegar até esse ponto aqui, do movimento primário. A expectativa do movimento secundário é o quê? Ele está chegando agora nesse nível de order block, tocou aqui a região, tocou este último order block, para me dar uma nova venda, que vai ser a venda que vai romper este ponto aqui. Vou pegar o negócio, não é mais fácil. Vai ser a venda que vai romper esse último fundo e mitigar toda essa região aqui, buscando toda essa liquidez. E aí, caso o preço faça realmente isso, onde que eu poderia esperar o preço para parar? O próximo ponto de parada
seria essa região aqui. E aí lá eu estaria buscando novamente uma compra, tá? Bem aqui. Bem aqui. Lembrando que como isso aqui é um order block, é um pavio e gerou esse imbalance absurdo, esse fair value gap absurdo, aqui o preço pode tentar segurar. E isso aqui significar, na verdade, a volta do preço aqui, né? Significar, na verdade, uma entrada pela confirmação. A gente vai ter que ver como que o preço vai reagir ali. E lembrando o seguinte, gente, as entradas são inúmeras. A gente só tem que definir qual é o seu gerenciamento de risco, por quanto tempo, quantos estoques você aguentaria. Se você só tem uma bala, você sempre vai buscar a captura da liquidez extrema. Se você tem 2 ou 3 balas, aí você poderia tentar capturar uma compra aqui, e aí, caso estopasse, uma outra compra aqui na região de 50%. Próximo aqui para nós outros. Vamos falar do BTC. BTC continua trabalhando nesse mesmo range aqui, né? Ele fica até mais claro para a gente no próprio 4 horas. Não sabemos ainda se isso aqui é uma base para um novo rally ou uma base para uma queda significa na distribuição. O que eu sei é, olhando o tempo macro, o maior tempo gráfico, eu estou em cima ainda deste order block aqui, deste carinha aqui. Já cheguei na região de 50%, ó, toque, repiquei. 50%, repiquei. Próximo movimento bacana, que seria bem legal para a gente poder pensar de Bitcoin, seria justamente o fecho fora. Opa, aí não é isso. O fecho fora, seguido do fecho dentro, para vender aqui na manipulação extrema. E aí aqui a gente vai encontrar as notícias que o Bitcoin vai para 100 mil dólares de novo, tá? Provavelmente. Quando der essa venda, com certeza eu vou estar pensando em vender aqui. Pontos de venda e compra a gente trabalhar numa hora. Melhor pegar 4 horas, eu acho mais conservador para passar para vocês. Eu só poderia pensar numa venda agora se o preço capturasse essa liquidez aqui, que eu ficaria mais confortável, tá? Capturasse essa liquidez, fechasse acima e depois fechasse abaixo, tá? No 4 horas. Onde eu poderia pensar numa compra? Nessa região aqui. Lembrando que aqui agora eu já tenho muita liquidez. Então, o que seria muito bom? Se ele rompesse esses 2 fundos aqui, fizesse o fechou abaixo, depois fechou acima, para poder me dar uma compra até essa região aqui. Eu não sei para onde o preço vai primeiro, se ele vai buscar essa liquidez ou essa liquidez. Eu vou ter que esperar ele chegar lá para a gente pensar no nível de atuação. Lembrando que caso o preço rompa isso aqui pode ser um inducement para poder chegar até esse nível de região aqui, ó. Que é uma região muito boa que eu pensaria em comprar. Tá? Ethereum. Opa. O Ethereum, neste momento, ele está aparecendo um pouco mais forte até do que o Bitcoin. Se a gente for pegar como comparativo a base sendo formada, ele está muito mais na extremidade. Inclusive, ele já até capturou essa liquidez aqui. Certo? Inclusive, eu estou vendida num tempo gráfico menor, esperando que eu estou vendida no 15 minutos. Era para ter acontecido já meu alvo há muito tempo, mas não está acontecendo nada ainda, né? O mercado está parado. Nessa manipulação que teve aqui, ó, eu vendi aqui. E agora o que o preço está fazendo? Ele está trabalhando em cima do próprio nível-chave. Ó, vendi aqui. O nível-chave dos 15 minutos já está aqui neste ponto. E eu estou esperando ele perder essa região, hein? Por enquanto ele ainda não perdeu, não. Estou trabalhando nesse range. Tentando ver se às vezes ele voltaria até essa região aqui, ó, deixa order block. Porque agora eu sei que ele tem liquidez. O primeiro gerou o segundo, que é o propulsion block. Ele tem a liquidez. Às vezes o preço poderia até fazer esse movimento aqui. Ele vem até aqui,
Ele me tira essa liquidez para aí sim ter forças para cair. E aí eu poderia esperar uma parada do preço nos 50% do Fair Value Gap. Caso ele consiga atingir os 50% e passar, aí ele vem capturar essa última liquidez aqui. Aí aqui eu teria que zerar a minha operação. Vamos ver. Voltando aqui por 4 horas. Não tem muito o que fazer neste momento, já que a gente rompeu esse ponto aqui, essa região. O que eu posso pensar é o seguinte: se a minha venda estopar, é porque eu vou estar capturando a liquidez desses pavios. E aí um movimento mais bonito seria ele conseguir fechar de fato acima 100% dessa região, depois fechar abaixo para me dar aquela venda assim, linda e maravilhosa, né? Mas por enquanto a gente está só formando aqui essa basezinha que eu não sei se vai ser rompida para baixo ou para cima ainda. A gente tem que esperar. Lembrando que eu tô achando até estranho que para o final de semana tá até baixa essa liquidez aqui do Bitcoin e do Ethereum, né? Tô achando baixo. Geralmente tem mais volatilidade. E por último, vamos falar aqui de Shao, ouro. A gente sabe que ouro tende a buscar sempre as liquidez mais externas, né? Ele tem que ter muita cautela se você for trabalhar alguma intermediária. Passando aqui pelo diário, o que a gente consegue ver? Estamos em cima deste order block, já conseguimos, inclusive... Eu esperaria até aqui. Eu marcaria o order block aqui, ó, da máxima dessa barra até esse pavio, que ele pode chamar liquidez. Ele já fez o toque, fez os 50% e agora ele ativou uma compra aqui. É uma compra linda e maravilhosa? Não, eu preferia que tivesse manipulado de fato esse fundo anterior. Mas é uma compra válida e uma compra que poderia trazer o preço até esse nível de região aqui, aonde ele buscaria a captura dessa liquidez aqui em cima, quiçá aqui, tá? Para poder me dar uma nova venda. E aí o movimento do preço seria esse. Poderia vir aqui. Deixa eu tirar o verde. O preço poderia conseguir vir até aqui para romper essa região e aí ele chega no nível lindo, maravilhoso que eu só pensaria por compras, que seria este ponto aqui. Este ponto aqui. Isso tudo diário, né? Se eu for passar por 1 hora, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de trabalhar no Forex, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que a gente já rompeu este nível chave e virou choque, provavelmente, será? Vamos ver. Deixa eu tirar aqui. Ah, esse. Sempre me confundo entre ele. Vou marcar aqui. Vou fazer assim. Consegui marcar a região. Ele atingiu 0,5% praticamente, né? Então aqui agora a gente já pode falar que virou um choque. Se virou um choque, o preço poderia retornar até essa região aqui para me dar uma compra de confirmação aqui, antes dele vir buscar esse último ponto, que tem muita liquidez, a gente sabe. Tem muita liquidez, a gente sabe. Romper este ponto, manipular, e aí sim ele vir dar uma nova queda para a gente aqui. Tá? Então aqui não é ponto de compra, eu teria que esperar o preço recuar aqui, aí eu posso comprar aqui, e minhas vendas só aqui nessa região. Só aqui nessa região. Inclusive ele já até tocou este order block aqui, que poderia ter sinalizado uma venda, mas eu não gostaria de fazer uma venda assim tão direta e reta, tá? Preferia pelo menos pegar ele nas 50% desse order block aqui. E aí eu poderia fazer uma venda. Lembrando que aí eu vou estar muito próximo de nível de liquidez, mas para o gerenciamento daria para a gente tentar fazer alguma coisa. Né? Gente, então é isso. Era basicamente isso que eu queria passar para vocês de abertura de mercados. Amanhã acredito que seja feriado, sim, lá nos Estados Unidos. Então o mercado tende a ter menos liquidez. Não vai ter tanta coisa assim para a gente fazer. Mas marcando as nossas regiões, a gente tem que simplesmente traçar uma linha, esperar a manipulação. E é isso. O mercado é muito mais simples do que a gente imagina, viu? Um grande beijo, um ótimo domingo para vocês e até
Amanhã? Amanhã é segunda-feira. Até amanhã. Beijo.